Olá, gente! Vamos aqui começar o nosso primeiro encontro da matéria Direito Empresarial desse nosso projeto Aula Inova, que tem por finalidade fazer você entender, fazer você conhecer o direito de uma maneira realmente inovadora. Tá aí o nosso nome. Aí nesse momento você já começa a olhar para mim, já pensa se vai desligar a tela, se vai continuar assistindo, porque eis que chegou aquela disciplina que provavelmente você não curte muito na faculdade. Mas, gente, bora fazer um combinado? Eu prometo que vou tentar aqui desmistificar para você o direito empresarial. Você pode dizer, professora, mas é muito pretensioso da sua parte. Não, mas me dê uma chance, vamos lá. A gente vai ver que o direito empresarial não é esse bicho de sete cabeças. Eu preparei um material de maneira que a gente possa realmente entender a disciplina, acompanhando aquilo que normalmente vocês têm na faculdade, empresarial 1, 2, 3 ou 4, não sei como sua faculdade divide a disciplina. Nós vamos dividir a nossa disciplina aqui em duas, né? Direito Empresarial 1, Direito Empresarial 2. Bom, o que é que a gente vai fazer aqui? O que é que eu indico que vocês façam antes de mais nada? Peguem esse material que está aí, né? Que vai estar disponível aí para vocês, que façam a impressão desse material, porque aí vocês vão pegando as minhas observações, vão anotando e tudo mais para a gente desde o comecinho do Direito Empresarial. Hoje, nesse nosso primeiro encontro, a gente vai tratar da parte geral do direito empresarial. Então vamos lá, mãos à obra. Primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui para vocês é uma sugestão de bibliografia. Aí você deve estar pensando, mas professora, aqui não é exatamente uma faculdade, né? Um preparatório de concurso, uma coisa assim, de fato. Mas eu acho que faz parte a gente fazer uma sugestão de bibliografia para você. Vejam aí o que é que a gente tem. Eu botei aí, bibliografia, dividida de 3 maneiras. Rápida, completa e voltada para concurso. Depende, né? Depende do gosto de freguês. Gente, começando por essa completa aí que está no meio. O primeiro livro que eu indiquei foi Fábio Ulloa Coelho. Professora, mas eu já estudei por Fábio Ulloa, eu não gostei, né? Tive até que fazer terapia porque achei direito empresarial muito difícil e tudo mais. Não precisa desse exagero. Gente, Fábio Ulloa é o cara do direito empresarial brasileiro. Mas pode ser, isso acontece, é uma questão de gosto, pode ser que você não se adeque à leitura dele, né? Pode ser que você ache um pouco complicado, mas é o cara do direito empresarial brasileiro. Essa coleção que eu estou indicando aí é a coleção não, o Manual de Direito Comercial, e aí eu vou falar da coleção. Esse manual é aquele manualzinho, ele era azul, mas aí as edições vão mudando, fica difícil a gente dizer a cor. Mas é aquele que é o volume único, tá? Se você quiser realmente se dedicar um pouco mais à matéria e tudo mais, Fábio Ulloa ele traz a coleção dele no curso de Direito Comercial. E aí tem Fábio Ulloa, tem Mamed, tem Fázio, tem vários livros. Marlon Tomazetti, são livros que eu não coloquei aí, mas são livros básicos da sua faculdade, com certeza. Eu garanto a você que onde quer que você esteja assistindo a gente, a bibliografia básica do seu curso é Fábio Ulloa Coelho. O livro de Tomazetti, em termos de faculdade, é um livro super fácil também de compreender. Bom, mas professora, já li todos esses, quero realmente uma coisa mais objetiva, mais fácil, mais dinâmica, mais colorida, com questões e tudo mais. São esses 2 últimos aí, gente. Se você botar no Google livro de direito empresarial mais utilizado para concurso no Brasil, a resposta que vai aparecer é André Luiz Ramos. André Luiz Santa Cruz Ramos. Esse é um livro, como o próprio nome dele diz, né? Ele vem esquematizadinho, com cores diferentes, aquelas coisas que a gente está acostumado nessas coleções, e é um livro super fácil. André é um professor, né, aqui de Pernambuco também, no momento está em Brasília, mas André ele escreve como se ele estivesse dando aula. E esse de baixo, talvez vocês conheçam um pouco mais, que é aquela coleção de Pedro Lenza esquematizada, né? Tem direito constitucional esquematizado, civil e tal. Esse de empresarial, sei que às vezes até se critica e tudo mais, a parte de constitucional, mas enfim, não vou analisar isso. Esse de direito empresarial, ele é muito bom também, de Edilson Enedindo. E, finalmente, se sua preparação aqui, professora, eu só quero me preparar para fazer a OAB, tá? Tô pertinho da OAB, tô tentando assistir suas aulas para recuperar aquilo que eu não vi na faculdade, para aquilo que eu não me dediquei devidamente na faculdade, o que quer que seja, dou aí a dica desses 2 primeiros, certo? Que a gente tem. São 2 coleções voltadas para o exame de ordem, embora sejam coleções de exame de ordem, são coleções completas. Gente, independente de qualquer coisa, eu acho que a finalidade de todos vocês é se preparar para o exame de ordem. Pode não ser nesse momento,
De repente você está me assistindo, você está no terceiro, no quarto período. Diz, professor, isso está muito longe ainda, mas sua hora vai chegar, tenha certeza. E eu não sei se você sabe, mas a prova de Direito Empresarial, ela costuma ser a prova mais difícil da OAB. Ela costuma ser a prova com maior índice de erro da OAB. E muito também porque vocês fazem muita cara feia para ela, vão deixando ela lá para frente. Então, bora mudar isso um pouquinho. Decorar o ano para fazer a prova. Gente, nessa parte de codificação, você tem que saber. Pelo menos os anos desses códigos que a gente teve. Né? A gente não fala tanto. Código de Processo Civil de 73, Código de Processo Civil de 2015. Então você precisa saber o Código Penal, que é da década de 40, não me lembro mais ou menos exatamente de que ano, mas a gente tem que saber. Então bora lá começando. Primeiramente, o nosso direito privado, embora a gente saiba que essa dicotomia entre direito público e direito privado é uma dicotomia muito ultrapassada, mas é a melhor que a gente tem, então a gente vai permanecer com ela. O nosso direito privado, ele é formado, né? Nós temos o nosso direito civil e o direito empresarial. Tem discussões sobre direito do trabalho, sobre outros ramos, não vamos entrar nessa seara. Direito civil e direito empresarial. Bom, com o início da nossa codificação, nós tivemos, pós-independência, acompanhando o ponto 2 da nossa tabela, nós tivemos, em 1850, o nosso Código Comercial, finalmente a promulgação do nosso Código Comercial, e em 1916, nosso primeiro Código Civil. Só que percebam, o Código Civil, ele é a constituição do homem comum, não é assim que a gente ouve falar desde sempre. Então, quase 100 anos depois da nossa independência, proclamação da República já é depois, quase 100 anos depois da nossa independência, o nosso Código Civil ele surge. Em 1916, com vigência postergada para 1917. Ou seja, gente, imagine uma lei, nos tempos atuais, de 100 anos para cá. Será que ela serve? Absolutamente não. Então, o nosso Código Civil já nasceu velho. Mas, enfim, guarde essa informação. Tínhamos o nosso direito privado dicotômico. Professor, o que é essa palavra mesmo? Separação. Dicotomia é separação. Código Civil de um lado, Código Comercial do outro lado. E assim seguiu o nosso país. Bom, mas os juristas começaram a ficar incomodados com isso, né? Como é que a gente tinha um código, principalmente um código civil tão velho? Um código civil que era extremamente marcado pela figura masculina, né? Alguns homens ainda queriam que fosse assim hoje, mas o homem é o chefe da sociedade conjugal. Vejam essa palavra, né? Que palavra forte. O homem era o chefe da sociedade conjugal. E aquele código já não atendia também aos anseios à medida que os anos vão passando. Com isso, a gente tem uma série de surgimento de leis esparsas. Eu coloquei aí apenas alguns exemplos para vocês. O Estatuto da Mulher Casada era uma coisa maravilhosa, né? A mulher aos 21 anos, ela era plenamente capaz. Aí, a partir do momento que ela casava, ela se tornava relativamente incapaz. O nosso legislador equiparava a mulher casada a uma pessoa que tem algum tipo, né, de falta de discernimento mental. Vejam que coisa maravilhosa. Isso só vai mudar com o Estatuto da Mulher Casada. Depois, lei do divórcio. O Brasil ele foi um dos últimos países, principalmente aqui na América Latina, a admitir o divórcio, já no final da década de 70. No final da década de 70 também, mais especificamente na nossa matéria, tivemos a promulgação da lei mais difícil do nosso assunto, que é a Lei de Sociedade Anônima. E por aí vai, gente. Bom, tínhamos dois códigos que já não mais serviam tanto e leis esparsas começam a surgir para tentar resolver o problema da codificação, que era inadequada. E assim foi, né? A gente continua andando. Aí, dando um pulo, porque a gente não teria como fazer todo esse percalço histórico, finalmente, em 1988, nós assistimos ao fenômeno chamado constitucionalização do direito privado. Professora, que palavrão é esse? Não é nada difícil de entender. É só o seguinte, o direito privado, ele passa a ser tratado em bojo constitucional. Por quê? Direito privado, direito público. Mas o direito privado, ele passa a ser tratado muito na nossa Constituição Federal. Igualdade entre cônjuges, igualdade entre filhos e por aí vai. Função social da propriedade, herança. E agora vamos falar só do direito empresarial. Finalmente,
o artigo 170 da Constituição Brasileira. Gente, o artigo 170 da Ordem Econômica e Financeira trata somente de direito empresarial. Aí vamos fazer um combinado aqui? Todos os artigos aos quais eu me referi, alguns nós teremos aí na tela para vocês, mas os artigos aos quais eu me referi e que a gente não fizer a leitura, dê uma pausa aí no acompanhamento da gente e vá ler esse artigo, gente. É muito importante a leitura de artigos, certo? E finalmente chegamos onde eu queria chegar. No momento atual, a gente vive a chamada unificação do direito privado. Por quê? Presta bem atenção agora. Memoriza o que eu vou dizer. Em resumo de tudo, né, o que é mais importante dessa parte. Em 2002, o nosso novo Código Civil, que já não é mais tão novo assim, né? Já perdeu a graça, já tem um novo Código de Processo Civil, mas enfim. Em 2002, nosso Código Civil vem e diz, não, nosso direito privado ele não vai ser mais dicotômico. Nosso direito privado ele agora vai ser unificado. E ele trouxe praticamente todo o direito privado para o seu bojo. Mas preste atenção numa coisa. O Código Civil de 2002, ele revogou o Código Civil de 1916, ok. Mas em relação ao Código Comercial de 1850, ele foi todo revogado? Será que foi? Olha aí no seu Vademecum se ainda não tem Código Comercial de 1850. Se não tem, tá com defeito, tá? Gente, tem. Por quê? O Código Comercial de 1850, aqui está o Código de 2002, tá? O Código Comercial de 1850 veio praticamente todo para o Código de 2002. Ele foi derrogado, ele não foi abrogado. Por quê? Tem uma parte do Código Comercial que ainda está em vigor. É a parte do comércio marítimo. Resumindo a história, quando a gente sai do Código de 1850, a gente abandona a chamada teoria dos atos de comércio, em que um ato só era comercial se tivesse descrito em lei, e a gente passa a adotar a teoria italiana da empresa. Com isso, a gente muda o nome da disciplina. A gente sai de direito comercial para direito empresarial. Professora, tá errado eu falar direito comercial? Tá nada. Fábio Ulloa fala direito comercial, certo? E só a título de curiosidade, mas vocês não precisam se preocupar com isso agora não. Já começou a discussão da criação do novo Código Comercial. Inclusive, o presidente dessa comissão é justamente Fábio Ulloa, mas vamos esperar isso para daqui a alguns anos. Daqui a muitos anos, tomara, né? Vamos aprender primeiro esse. Gente, resumo, coisa principal desse slide para vocês memorizarem. Em termos de fontes legislativas, em termos de leis, temos 4 fontes na nossa matéria. Temos o Código Civil de 2002, é a nossa principal fonte, tá? Temos o Código Comercial de 1850, com a parte do direito marítimo, que praticamente ninguém nem estuda mais, né? Mas tá lá, direito marítimo. Temos diversas leis esparsas. Com certeza vocês lembram de algumas. Com certeza vocês foram traumatizados por algumas. Lei de letra de câmbio, lei de cheque, de duplicata, de sociedade anônima. E temos a nossa Constituição Federal, no artigo 170. Então esse é o panorama legislativo atual que temos na nossa disciplina. E é com ele que a gente vai seguir daqui para frente. E agora a gente vai começar realmente a colocar os pés no Código Civil. E dele a gente não vai sair tão cedo, né? Só quando começarmos nas leis esparsas, mas por enquanto só Código Civil. Vou criar aqui um amigo imaginário. Imagine que João seja meu amigo imaginário e seja um cliente imaginário. Seja uma pessoa que não tem nenhum conhecimento da matéria. Afinal de contas, é uma pessoa leiga, é normal de acontecer. Aí João me faz uma consulta e diz assim, olha, Renata, eu quero constituir uma atividade de empresa. Qualquer, sei lá o que é que você vai explorar. Funerária, ramo funerário, eu gosto desse exemplo porque é um ramo que sempre dá certo, né? Nunca fecha, nunca tem sazonalidade. Então João vai abrir uma funerária. Primeira indicação que eu tenho que dizer a ele. Existem 2 formas de exercício de empresa no nosso país. Ou você age sozinho, e aí você é empresário individual. Ou você constitui uma sociedade empresária. São 2 maneiras de exercício de empresa. Ou, repito, ou você age sozinho,
Tem gente que prefere não ficar preocupado com o sócio, né? Sei lá, se o sócio está me roubando, alguma coisa assim. Mas também se der errado, o problema é todo seu, né? Você vai lá e todo o problema vai ser seu. Ou você constitui uma sociedade empresária. Mas essa é uma opção que a lei lhe dá. Gente, por que temos que dizer isso a princípio? Porque tudo do direito empresarial passará a partir daí. Tudo a partir de agora a gente vai analisar. Estamos falando de empresa individual, estamos falando de sociedade empresária. E a primeira coisa aí na tela para a gente analisar, né, antes de ver realmente o que é atividade empresarial, é falarmos sobre capacidade e impedimento para atividade empresarial. Será que o nosso amigo João imaginário, será que ele tem capacidade para exercer atividade empresarial? Depois que eu oferir a capacidade dele, será que ele tem impedimento para atividade empresarial? É isso que a gente vai fazer a partir de agora. Digo logo a você, da parte geral do direito empresarial, esse é um dos temas mais corriqueiros na nossa prova da OAB. Vou falar sempre de OAB aqui com vocês, certo? Falo sempre em sala de aula, em qualquer circunstância que eu esteja, porque, como eu disse no início, o objetivo principal de todo mundo aqui, né, é uma hora fazer OAB. E aí, gente, eu coloquei, né, o príncipe George aí, né, ele fazendo, pensando, né, às vezes tenho pesadelos, mas daí acordo e lembro que sou rico. Se não é o seu caso, não é o meu caso, não é o seu caso, então vamos em frente. Mas eu coloquei a foto aí da criança para perguntar, será que essa criança, ela possui capacidade empresarial? Primeira coisa que a gente combinou, o que foi? Vamos dividir, conforme estejamos tratando de empresa individual ou de sociedade empresária. Primeira coisa aqui na tela, a gente vai falar do artigo 5º. A primeira pergunta que eu faço é, a partir de que idade é possível a abertura de empresa individual? Preste atenção nas palavras que eu marquei. Eu marquei abertura, eu marquei início e eu marquei empresa individual. Sabe aquele menino assim, não tem aqueles meninos bem danados que desde pequeno, né, o menino vai lá, aí compra bombom, aí faz os pais comprarem, os tios comprarem, rifa, o que quer que seja. É aquele menino que você olha e faz, rapaz, esse menino vai ter jeito para atividade empresarial. Bom, aquele menino, aquele nosso amigo imaginário, João, a partir de que idade, gente, ele pode constituir empresa individual? Conforme vocês podem ler, artigo 5º, inciso 5º do nosso parágrafo único do Código Civil. Eu disse ao contrário, não foi? Artigo 5º, parágrafo único, inciso 5º. A partir de que idade eu posso constituir uma empresa individual? Eu posso abrir. A partir dos 16 anos. Professora, não preciso ter 18 não? Tá ali, é só ler, tá? No inciso 5º. Com 16 anos completos. Basta que eu tenha 16 anos. Se eu tiver 18, claro que eu posso. Mas se eu tiver 16, eu também posso. Mas tem um outro requisito. Olha lá na tela. A palavrinha é 16 anos completos, desde que ele tenha economia própria. Então, em resumo, o exercício da atividade empresarial individual, para início, dá-se aos 16 anos com economia própria. São 2 requisitos. Professora, eu pensei que você ia dizer 16 anos emancipado. Não atropele as coisas. O exercício de empresa aos 16 anos, com a economia própria, faz com que automaticamente João antecipe sua maioridade civil. Até porque, gente, se não fosse assim, como era que ia ser? Pai, eu quero ali demitir um empregado, assina aqui. Mãe, eu quero ali comprar um carregamento de sei lá o quê, né, de coroa de flores, assina aqui, não teria sentido. Então, essa é uma primeira situação. Vou mostrar 3 situações distintas, prestem atenção nas 3. Então, já esgotei aqui a abertura de empresa individual. Agora eu faço uma outra pergunta para vocês na tela. Notem que até a gente deu um pulo enorme no Código Civil, 900 artigos. Porque a gente sai da parte de direito civil e vai para a parte de direito empresarial. A pergunta agora é outra. A partir de que idade alguém pode continuar uma empresa individual? Vamos imaginar que nosso amigo João esteja bombando, como a gente fala vulgarmente, na sua atividade empresarial. Mas João, né, que tem uma funerária, enterra tanta gente, João morre. Afinal, ele não está livre disso. Então, João morreu. Tudo que João tinha na vida, em relação ao herdeiro, era Joãozinho, de 2 anos de idade. Será que essa figurinha,
absolutamente incapaz, será que ela pode continuar a atividade exercida pelo seu pai? O que é que vocês acham? Percebam, questão de lógica. Seria razoável fechar a empresa, demite todo mundo, a empresa faturando é muito ou não, tá? Demite todo mundo, vamos para a rua, o governo para de arrecadar tributo? Não. A empresa ela também tem sua função social. Então, qual é a resposta à minha pergunta? Com qualquer idade pode-se continuar a atividade empresarial. E professor, então no outro dia o menino de 2 anos vai estar comandando a empresa? Claro que não, né, gente? Então, por parte. Esse artigo 974, ele se aplica tanto a caso de herança, certo? João morrendo e ficando Joãozinho, como também no caso de João ter a atividade empresarial dele, absolutamente capaz. E aí tem um acidente, tem uma coisa e João fica incapaz para os atos da vida civil, certo? Se aplica nas duas situações. Resumindo, para abrir empresa, slide anterior, 16 anos com a economia própria, tá? Para abrir empresa. Para continuar a empresa, também são 2 requisitos, mas completamente diferentes. Primeiro, qual é a idade? Não tem idade. Qualquer idade, basta ter personalidade. Se esse ser incapaz, ele precisa ser ou representado ou assistido, primeiro requisito. Mas agora vem uma coisa completamente diferente. Observe o artigo 974. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. E aí vem os parágrafos desse artigo que eu acabei não botando. Mas nos parágrafos faz-se necessária autorização judicial, tá certo? Então são 2 requisitos também, mas completamente diferentes. A continuação de atividade empresarial precisa. Primeiro requisito, direito civil puro. Ser representado ou assistido. Segundo requisito, autorização judicial, tá certo? Autorização essa que vai ser precária, porque o juiz pode revogá-la a qualquer momento, se ela ferir os interesses do menor. E só para a gente acabar esse nosso primeiro tópico, esse nosso primeiro bloco aqui, a pergunta que eu faço agora a vocês, leiam aí no slide, mudei. Saí de empresa individual, deixei de lado. Vou falar agora de sociedade. A partir de quantos anos eu posso fazer parte de uma sociedade? Será que você sabe? Será que você lembra lá da sua faculdade o que diz o artigo 974, parágrafo 3º? Eu tenho um sobrinho de 2 anos. Eu posso ter uma sociedade com ele? Pode, gente. Então, qual é a resposta? A partir de quantos anos você pode constituir uma sociedade? Não tem idade. Eita, professora, então é simples assim? Eu pego o meu sobrinho, a gente vai ali na junta comercial? Claro que não. Então, agora, foram 2 requisitos para a abertura de empresa individual. Foram 2 requisitos para a continuidade de empresa individual. Agora serão 3 requisitos para a constituição de sociedade com uma pessoa que seja menor, não tem idade. Seu sobrinho de 2 anos pode estar com você, seu sobrinho de 2 meses, teve personalidade, tranquilo. 3 requisitos. Artigo 974, parágrafo 3º. Só que eu vou dizer para você, depois você lê direitinho. Primeiro, direito civil puro, o menor tem que ser o quê? Se ele tem 2 anos, representado. Ou, se fosse o caso, assistido. Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, gente. O menor não pode gerir a sociedade, concordam? Por razões óbvias. Então, ele não pode ter cargo de gerência, de administração, de direção. E o terceiro requisito, o capital da empresa precisará estar devidamente integralizado. Professora, eu não me lembro bem o que é isso. Vamos continuar nas nossas aulas, que tem uma hora que a gente vai relembrar direitinho o que é isso. Eu só não posso atropelar. Na parte de sociedade limitada, a gente vai ver muito bem o que é capital integralizado. Mas também eu não vou deixar você lá na expectativa até lá, né? Capital integralizado, gente, é aquele capital efetivamente pago. Toda empresa, ao ser constituída, ela primeiro faz a subscrição do capital, que é prometer dizer quanto vai pagar, e depois realmente integraliza. Isso é tudo no mundo do faz de conta. A gente vai ver que na prática isso não acontece. Mas enfim, capital integralizado significa efetivamente pago. Vamos encerrar isso daqui sabendo, então, resumindo. Com qualquer idade você pode ser sócio, desde que... Você não, né? Você está me assistindo, você não é mais menor. Mas com qualquer idade um menor pode ser sócio, desde que ele seja representado ou assistido, ponto 1. Ele não exerça cargo de gestão, ponto 2. E capital social integralizado. Aí preste atenção, só para a gente encerrar aqui.
Tudo que eu falei foi sobre capacidade, certo? Percebam que capacidade, ela trouxe muito mais referência ao direito civil. Então, João, meu amigo imaginário, ele tem 25 anos, é uma pessoa sã e tudo mais, João não tem capacidade. Mas agora o que a gente vai ver no próximo encontro é, será que ele tem impedimento para atividade empresarial? São coisas distintas. Capacidade diz respeito ao direito civil, impedimento diz respeito a uma série de atividades que pela função que esse povo exerça, como a gente vai falar, não vou adiantar quem são, pela função que essas pessoas exerçam, elas podem ter certos impedimentos. De repente você está assistindo aí, sei lá, vamos imaginar que isso fosse uma sala de aula. Aí um aluno, sei lá, 30 anos, tá na cara que ele é maior de idade. Então você diz, fulaninho é capaz, ele tem capacidade para o exercício de atividade empresarial. Mas será que ele tem impedimento? Então são dois conceitos diferentes. Capacidade, direito civil, impedimento é muito mais ligado à função, como veremos no nosso próximo bloco.